Estamos de volta com o debate Rede TV, com os candidatos a prefeito de Belo Horizonte, uma parceria com a revista Veja, Portal UOL e o Facebook. Neste bloco, haverá mais uma rodada de confronto direto entre os candidatos. Portanto, vamos rever as regras. Candidato pergunta para candidato. O primeiro a perguntar será escolhido agora, em sorteio. O candidato sorteado vai escolher a quem fará a pergunta. O segundo candidato a perguntar será o mesmo que acabou de responder, e assim sucessivamente até que todos tenham perguntado e respondido. Nenhum candidato poderá perguntar para quem já respondeu ou para quem lhe fez a pergunta. Cada candidato fará apenas uma questão. A pergunta terá no máximo 30 segundos e a resposta 1 minuto e meio. Haverá ainda 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Lembrando que o primeiro candidato a fazer a pergunta será o último a responder, para que todos falem com todos. Então, Alexandre Calil é o primeiro candidato a fazer sua pergunta. Para quem será a sua pergunta, candidato? Para o João Leite. Alexandre Calil para João Leite. O senhor tem 30 segundos para a pergunta. Ô, João, você citou o ex-secretário que era da rede. Então, eu quero te dizer o seguinte, o Marcelo Teixeira era da saúde, era do PSDB, foi durante 8 anos. O Ramon era BH Trans durante 8 anos. E o coronel Hélio cuidou da segurança durante 8 anos. Eu queria saber o seguinte, o PSDB participou ou não do governo? 1 minuto e meio para a resposta. Obrigado pela pergunta. O PSDB, ele está sempre pronto para trabalhar com todos os governos, independente de qual seja o partido. Neste momento, eu repito, Marcelo Teixeira é da rede e é candidato a prefeito em Brumadinho. Mas o importante dizer aqui é que nós temos uma proposta para governar Belo Horizonte. E a proposta, ela é liderada por mim. Eu tenho as minhas ideias, eu tenho as minhas propostas, são propostas para melhorar Belo Horizonte. Eu sei do que o prefeito fez em Belo Horizonte, hoje o prefeito é do PSB, Márcio Lacerda, eu sei o que ele fez em Belo Horizonte, mas nós temos as propostas para melhorar Belo Horizonte. Temos uma proposta muito firme para a segurança das pessoas, uma proposta firme para a saúde, para a educação, universalizar as creches. É dessa maneira que eu vou liderar a Prefeitura de Belo Horizonte, trabalhando pela população, cuidando da população. Essa é a minha característica, desde a minha vida como atleta, como gestor público, como deputado, presidente de comissões. Essa foi a minha vida, contato permanente com as pessoas. É dessa maneira, com propostas, que nós estamos nos apresentando e vamos governar Belo Horizonte. Alexandre Calil tem 1 minuto para a réplica. Olha, esse tipo de pergunta é importante para você que está aí do outro lado, porque agredir vida pessoal, desqualificar, isso não leva a nada. Eu fiz uma pergunta republicana para o João Leite, que respondeu de um jeito republicano. Então, os desqualificados aqui não são os que devem. É você que deve, que está em casa, não se sinta ofendido, porque apropriação indébita, lavagem de dinheiro, isso é crime. Receber propina, caixa 2, isso é crime. Tá? Então, você que está do lado de Belo Horizonte, é assim que se debate, é perguntando a um candidato se ele participou ou não do governo. Apesar de eu achar, João, você me desculpe, meu amigo João Leite, é que houve a participação, sim, do PSDB no governo Márcio Lacerda. Candidato João Leite tem mais 1 minuto para a tréplica. Tenho feito os compromissos com a minha cidade, a cidade da minha vida, a minha querida Belo Horizonte, a cidade da Serra do Curral, a cidade dos nossos rios. Ser transparente, ser uma cidade transparente no meu governo. Nós estaremos prestando conta de cada centavo. É dessa maneira que eu vou governar Belo Horizonte. Quero que cada Belo Horizontino acompanhe o nosso trabalho, junto com a Câmara Municipal, que tem esse papel fiscalizador. Quero ser fiscalizado o tempo todo pela Câmara Municipal, pela população de Belo Horizonte. Portanto, nós vamos ter no portal da transparência da Prefeitura cada centavo gasto. E com a auditagem
no processo de cada um dos contratos, de cada uma das obras que serão realizadas em Belo Horizonte. Com transparência é que eu vou governar Belo Horizonte. Muito obrigada aos candidatos. João Leite será o próximo a fazer a pergunta. Para quem será a sua questão, candidato? Para o deputado federal Tibé. O senhor tem 30 segundos. Deputado federal Tibé, nós sabemos não só da sua luta, mas dos outros deputados federais, mas eu tenho uma preocupação. Nós ouvimos aqui o deputado Rodrigo Pacheco falar impacto, e eu gostei muito dessa palavra, e a minha grande preocupação é com a saúde. Minas Gerais perdeu muitos recursos da saúde. O senhor acha que é possível Minas Gerais, nos 13 anos deste governo que passou, ficar em 15º lugar no Brasil em repasse? Luiz Tibé tem 1 minuto e meio para a sua resposta. Bem, João, é uma verdade, é uma situação crítica e crônica na nossa cidade. É um orçamento muito grande, nós temos 3.200 que são colocados na saúde, e a saúde é péssima na nossa cidade. E o que a gente tem que fazer para resolver de verdade o problema da saúde é ter uma liderança sobre a bancada federal para que ela busque os recursos que sejam necessários para isso. Não adianta a gente ver acontecer essa disputa depois que acaba a eleição dos grandes partidos e os recursos não chegam para Belo Horizonte. A gente só pode falar em grandes recursos quando a gente já unir a nossa bancada, que é uma das maiores bancadas da Câmara Federal, e a gente vê perder muito recurso para bancadas menores que têm unidade e brigam efetivamente para trazer os recursos para o Estado e para a cidade. Então, na nossa gestão, nós vamos liderar o movimento de todos os deputados federais, como vários falaram aqui, e que precisa ser feito dessa forma, para resolver o problema da saúde, o problema da mobilidade com o metrô, que é um absurdo ainda não ter acontecido, e que a população não aguenta mais promessas. Então, a gestão vai ser assim, unindo as forças para trazer. E enquanto isso não acontece, enquanto a gente não consegue trazer os recursos, a gente vai fazer uma gestão eficiente, com o Disque Saúde, com a gestão melhor do medicamento, para o medicamento chegar à casa das pessoas que precisam, e mais que isso, a gente agilizar o atendimento das consultas especializadas, que é outro grave problema da nossa rede pública de saúde. João Leite, 1 minuto para a réplica. É possível colocarmos o Hospital do Barreiro em pleno funcionamento, um hospital que seria referência para a região do Barreiro, com as estradas federais que cortam a região metropolitana, como a 381, a 040, a própria MG 050, que liga Belo Horizonte até próximo a Ribeirão Preto, o anel rodoviário, né, que a gente utiliza permanentemente, e nós vemos como que ele é ultrapassado. Nós perdemos os recursos para o metrô de Salvador, que está pronto, para o metrô de Fortaleza, e nós precisamos muito do Hospital do Barreiro, precisamos do Hospital Risoleta Neves, já no vetor norte, mas especialmente na região do Barreiro, nós precisamos de um hospital emergencial para os acidentes que trazem tanto trauma, e precisamos do vetor norte também. Eu espero, sim, deputado Tibé, essa grande aliança com os senadores, deputados federais, com os deputados estaduais. 1 minuto para a tréplica, Luiz Tibé. É verdade, essa unidade a gente tem que fazer, e tem que ser, a liderança tem que ser do prefeito, coisa que em 6 anos eu estou como deputado federal e nunca tive a reunião do prefeito com todos os deputados pelas grandes obras da cidade. Mas mais que isso, a gente coloca recursos também na cidade. Eu coloquei, no meu primeiro ano de mandato, 3 milhões em Belo Horizonte para a reforma do estado do Tele Santana. E tive a insatisfação de passar semana passada lá e a coisa está do mesmo jeito. Um recurso que não virou realidade, não efetivou para melhorar a vida das pessoas. É um absurdo isso acontecer na nossa cidade, a gente perder recurso. E a gente viu que o recurso, quando se tem uma boa gestão, como foi o caso da Polícia Militar, que eu coloquei um recurso para colocar as bases comunitárias móveis aqui nessa região Nordeste, região onde eu nasci e onde eu fui criado, e tenho muito orgulho disso. Todas as bases móveis da Polícia Militar que vão instalar aqui na Nordeste, são 9, foram recursos do meu mandato. Então, uma boa gestão faz o pouco recurso virar efetividade e melhoria da segurança para a população. Agora é a vez de Tibé perguntar. Para quem será a sua pergunta, candidato? Bem, eu queria perguntar para o candidato Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, então o senhor tem 30 segundos a partir de agora. Rodrigo, a gente vê a questão da mobilidade, do passe livre, que é uma questão que as pessoas, os estudantes de Belo Horizonte, há muito tempo pedem. Você tem alguma possibilidade de estar fazendo
séria com relação a isso e que não foi feita ainda na nossa cidade, porque a empresa que foi contratada para fazer falou que não tinha como se responsabilizar por aquela auditoria porque ficou travado o seu serviço. Eu queria ver o que é o seu posicionamento sobre isso. Rodrigo Pacheco tem 1 minuto e meio. Agradeço a pergunta e faço apenas um registro inicial que o pacto que eu propus está sendo muito bem aceito e já manifestado aqui por vários candidatos. Eu acho que é isso que realmente nós precisamos, que é o compromisso com a solução dos problemas de Belo Horizonte. Nós precisamos de todos envolvidos nisso. Respondendo à sua pergunta, candidato Tibé, a questão do transporte público é algo que deve passar, como qualquer segmento da Prefeitura, por um pente fino absoluto. A irregularidade, o crime, o mal-feito temem a transparência. E transparência é princípio básico de governança pública, como são sustentabilidade, a prestação de contas para o contribuinte, a conformidade legal dos contratos. Isso é fundamental em qualquer governo que se pretenda ser sério e atencioso aos interesses da população. Então, considero que todos os contratos, indistintamente da Prefeitura, devam ser auditados e as irregularidades identificadas, corrigidas, obviamente com equilíbrio, e aquelas que sejam expressão de crime têm que ser submetidas ao Ministério Público para que sejam tomadas as devidas providências. Em relação à democratização do transporte, o que as pessoas querem mesmo é um transporte coletivo que funcione. E esse compromisso eu tenho com a população de construir em Belo Horizonte realmente uma rede de transporte que funcione e retire esse título de quarto pior trânsito do mundo. Então, esse compromisso eu tenho. E em relação à questão do passe livre, ele pode ser, sim, avaliado e estudado à luz dos impactos financeiros que ele representa. 1 minuto para a réplica de Luiz Tibé. Bem, você jovem que está nos assistindo agora, família de baixa renda, nós vamos sim dar o passe livre para todos os estudantes de baixa renda de Belo Horizonte. Sabe por que nós vamos fazer isso? Porque nós não estamos comprometidos com as empresas de transporte da nossa cidade. Nós não vamos comprometer esse serviço para poder voltar a cobrar a CGO, que essa gestão isentou das empresas de transporte de Belo Horizonte, e só esse recurso, por si só, daria para dar o passe livre a todos os estudantes de baixa renda da nossa cidade. E com isso, a gente não facilitaria só a vida do estudante. As famílias de baixa renda vão ter um recurso a mais no seu orçamento e vão poder fazer investimentos que necessitem. Porque, por exemplo, a questão da alimentação, a questão, às vezes, de uma aula de inglês para o jovem, enfim, com esse recurso que vai sobrar, porque ela não vai ter que pagar o transporte do estudante, ela vai poder investir, sim, numa qualidade melhor de vida para ela. O passe livre, em nossa gestão, vai ser uma realidade para você, estudante. 1 minuto para a tréplica, Rodrigo Pacheco. Seu raciocínio é perfeito, Luiz Tibé. Nós temos mesmo um compromisso com o interesse da população. Nos Estados Unidos, por exemplo, se anda no monotrilho de um lugar a outro sem pagar absolutamente nada. Então, o combate ao desperdício do dinheiro público, a revisão de contratos e a diminuição de cargos comissionados, são aqueles cargos de apadrinhamento político da Prefeitura. Uma arrecadação que seja inteligente a partir do desenvolvimento econômico, e não há desenvolvimento humano e social sem o desenvolvimento econômico da nossa cidade. E, fundamentalmente, um diálogo verdadeiro, franco, severo no momento que precisar ser, com o governo do Estado e principalmente com o governo federal, é que farão a diferença nas finanças do nosso município. E fazendo essa diferença, tendo condições financeiras de realizar, não há dúvida alguma que se deve pensar, sim, na implantação de um projeto responsável nesse sentido, mas desde que isso não signifique, obviamente, perdas em outros setores, como de saúde e educação, por exemplo. Então, assumo com você esse compromisso de estudarmos juntos a essa solução que você apresenta. Rodrigo Pacheco, agora é a sua vez de perguntar para quem será a questão. Eu gostaria de perguntar para o deputado candidato Reginaldo Lopes. Ok, o senhor tem 30 segundos. Candidato Reginaldo, você sabe do carinho que eu tenho por você e respeito. No entanto, eu tenho visto na sua propaganda uma exploração de um problema nacional, referindo-se sempre a golpe quando se fala do impeachment. Não seria melhor a gente considerar o impeachment como um fato consumado e trabalharmos juntos para a solução e a construção das soluções dos problemas de Belo Horizonte, enfrentando a realidade que a gente quer transformar aqui na nossa cidade? Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio para responder. Olha, candidato, você tem que dizer para quem você quer enganar. Você vai enganar o seu chefe lá em Brasília, ou você está enganando o seu povo de Belo Horizonte. Por quê? Esse governo, ele é ilegítimo. É lógico que vai existir Estado de um governo ilegítimo. Eu vou negociar com o Estado. Nós vamos cobrar que a União faça os investimentos aqui. Agora, esse governo não foi eleito com um programa que chama Ponte para o Futuro, que, na verdade, é o
Ponte para o Atraso. Esse programa foi construído no submundo da política. Não recebeu nenhum voto popular. E se submeter às urnas, o seu partido, inclusive, nunca ganhou uma eleição direta para a presidência da República, sempre através de algum artifício parlamentar. Eu sei que é duro para quem votou, e você do mundo jurídico sabe que não teve crime de responsabilidade fiscal, mas acabou votando por causa das pressões populares, e é muito ruim, na democracia, alguém votar por pressão popular. Você deve votar seguindo o devido processo legal. Portanto, eu sei que incomoda a muitos que votaram pelo golpe. Eu sei que golpista não gosta de ser chamado de golpista. De fato, nós precisamos ter relações institucionais, e nós teremos, sim, relações institucionais. Nós vamos ter com o governo do Estado e com a União, mas entendendo que o governo, para ter legitimidade, precisa ter voto nas urnas. 1 minuto para a réplica, Rodrigo Pacheco. Olha, a política ela é feita com humildade sem submissão, com indignação sem intolerância e com honestidade sem limites, o que faltou ao governo antecessor. A realidade é que o governo atual é um governo legítimo, sim. Foi votado como vice-presidente da República, o impeachment é um fato consumado pela maioria da população e pela maioria do Congresso, e nós temos agora que ter inteligência de reconhecer que esse governo permanecerá nos próximos 2 anos e meio à frente do governo federal do Brasil. Já tem retomado os rumos do Brasil com o anúncio de 1 bilhão de investimentos na saúde, só com combate de desperdício de dinheiro público do governo anterior. E esse compromisso eu tenho, de estar alinhado com o governo federal que pretende salvar as finanças do Brasil. E em Belo Horizonte, não há outro caminho para as grandes realizações de Belo Horizonte, todas que nós já citamos aqui e outras tantas, senão um alinhamento muito franco com o governo federal, que é de onde sairá o dinheiro. Então, vamos fazer política inteligente. Eu sugiro que façamos também uma oposição inteligente nesse sentido. 1 minuto para a tréplica, Reginaldo Lopes. A minha oposição vai ser defender você, cidadão. O que eles querem fazer é cortar direitos dos trabalhadores. O presidente dele fala em carga horária de 12 horas de trabalho escravo. Eles defendem a PEC 241, junto com o PSDB do João Leite, que quer cortar dinheiro para fazer a ampliação das UMEIs, quer cortar dinheiro da educação, da saúde, quer cortar dinheiro da assistência social, mas eles não têm coragem de enfrentar quem pagou o golpe, quem financiou os golpistas, que é o sistema financeiro. Porque, na verdade, são sócios, adoram o sistema financeiro, quer privatizar o orçamento da União para o mercado financeiro. Vamos cortar as taxas de juros. E mais, Rodrigo, o seu partido participou até o último dia do governo. E mais, as suas lideranças, inclusive o seu presidente legítimo, está presente em todas as delações e muitos escândalos de corrupções. Portanto, nós estamos fazendo um debate político. Belo Horizonte não é uma ilha. Agora é a vez do candidato Reginaldo Lopes fazer a sua pergunta. Quem será a sua pergunta? O senhor pode escolher Délio Malheiros, sim, Marcelo Álvaro Antônio e Sargento Rodrigues. Para o candidato Délio. Sua pergunta, o senhor tem 30 segundos. Primeiro, candidato, você está faltando com a verdade. Vocês não atendem 75 mil crianças nas UMEIs. Vocês atendem, vou quebrar seu galho, 40 mil. Quem atende as outras 24 mil são as creches conveniadas comunitárias. Vocês gastaram 1 bilhão com o Odebrecht, que é Inova BH, para fazer 40 creches. 40 creches no governo federal, fundo perdido, custa 80 milhões. Eu quero que você explique como que você vai continuar ampliando as creches em Belo Horizonte. Délio Malheiros, 1 minuto e meio para a sua resposta. Candidato, entre as creches conveniadas e as UMEIs, nós temos 76 mil vagas para crianças de 0 a 6 anos, candidato. Nós já temos um plano estratégico para 2030, que nós hoje trabalhamos com planejamento estratégico em Belo Horizonte. Nós vamos ampliar mais 22 UMEIs. Isso vai fazer com que nós tenhamos 150 UMEIs. Quando o PT deixou o governo, nós tínhamos 40 UMEIs. Construímos 88 UMEIs. E a PPP, candidato, ao contrário do PT, que fica demonizando a participação da iniciativa privada do governo, ela se mostra eficiente, se mostra muito econômica para o governo, é exemplo para o Brasil e para o mundo. Por isso, nós vamos continuar com as PPPs em 40 centros de saúde, dos 77 que vamos construir.
Nós temos uma PPP na iluminação pública para trocar 178 mil lâmpadas de Belo Horizonte de iluminação pública. Nós fizemos PPP no Hospital do Barreiro e funciona bem, candidato. De forma transparente, de forma eficiente, de forma honesta. Portanto, nós vamos continuar ampliando as vagas nas UMEIs, porque as UMEIs são exemplo e a população precisa dessa escola de qualidade, que é melhor até do que muitas escolas particulares. Reginaldo Lopes, 1 minuto para a réplica. Candidato, o número atendido é 65 mil. Na rede conveniada, são 25 mil vagas. Vocês atendem 40 mil vagas. Como é que você vai ampliar o atendimento? Vai gastar mais 1 bilhão com o Odebrecht? Vocês transformaram o orçamento público da cidade, sócio de alguns amigos, é o verdadeiro capitalismo sem risco. Olha, por 2 milhões, o governo da União está fazendo creche. Eu ajudei mais de 300 municípios por 2 milhões de reais. Eu vou implementar uma nova parceria, mas com o povo, com as entidades, com as creches comunitárias. A nossa proposta é fazer a PPC, Parceria Público-Comunitária. Nós temos 194 instituições do povo, da comunidade, sem fins lucrativos, que com 20% que você está dando para o Odebrecht, para os amigos do prefeito, capitalismo sem risco, eu consigo dobrar o número de vagas, chegando a 50 mil vagas com 20% e requalificando a creche dos atuais. Malheiros, 1 minuto para a tréplica. Candidato, as experiências do seu partido com as empreiteiras não é das melhores, candidato. Mas quem gosta de empreiteira? Olha, não é um bom exemplo. O presidente Lula acaba de ser condenado por suas relações espúrias. As nossas relações com as empreiteiras, elas se dão no patamar dos contratos auditados, contratos sérios, que são realmente fiscalizados. Nós temos uma fiscalização interna da própria Prefeitura, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, e vamos continuar com as PPPs, candidato. As PPPs são um instrumento hoje eficiente, moderno, haja vista que o próprio PT começou recentemente fazendo PPPs aqui na Via 040. Elas são importantes para a gente. A iniciativa privada é importante. E os nossos contratos são muito corretos, muito sérios, vamos continuar com eles e avançar ainda mais com as nossas UMEIs. Agora, o candidato Délio Malheiros pode fazer a sua pergunta para Marcelo Álvaro Antônio ou para o Sargento Rodrigues. Quero fazer para o deputado Sargento Rodrigues. O senhor tem 30 segundos. Sargento Rodrigues, segurança pública é uma matéria que o senhor tem destacado muito nos seus pronunciamentos e que Vossa Excelência entende. Como é que Vossa Excelência vê hoje a questão da segurança em Belo Horizonte e quais são as propostas efetivas que o senhor pretende implementar na capital mineira? Sargento Rodrigues tem 1 minuto e meio para responder. Obrigado, candidato. Nós temos 2 formas de atuar em segurança pública. No campo da prevenção social, onde faremos um trabalho vigoroso nas vilas, nas periferias. E o que seria isso? A utilização das diversas modalidades do esporte, a escola de tempo integral e o primeiro emprego. É isso que os nossos jovens esperam na periferia. O garoto, seja criança ou adolescente, ele precisa acordar cedo e falar para a mãe dele: olha, eu tenho um campinho de futebol bonito, eu quero treinar. E é através do esporte que ele vai conseguir fazer isso. Por outro lado, aqueles que não querem, candidato, ter a escola de tempo integral, de ter o esporte e o primeiro emprego, nós vamos colocar a guarda municipal, mas treiná-la e capacitá-la exaustivamente para que ela trabalhe armada, para que ela não permita que assaltos, que furtos e que a extorsão, à luz do dia, continue no município de Belo Horizonte. É isso que nós vamos fazer. Vamos fazer um modelo de segurança pública na capital Belo Horizonte, candidato, jamais visto em todo o Brasil, porque o prefeito pode muito mais, mas, infelizmente, a atual administração é muito acanhada. A Lei 13.022 deu à Guarda condições de fazer um patrulhamento ostensivo, preventivo, que nós vamos estender para os centros comerciais do bairro, para que eles verdadeiramente paguem os seus impostos, mas tenham segurança pública por parte do município. 1 minuto para a réplica de Délio Malheiros. Candidato, nós vamos investir muito também. A nossa Guarda Municipal, a nossa valorosa Guarda Municipal,
está presente hoje nos 150 centros de saúde e em todas as 194 escolas municipais. Nós vamos ampliar a Guarda quando o orçamento nos permitir. Nós vamos dotar a Guarda de qualificação na integralidade dos seus membros, 2.100, que serão qualificados para portar arma de fogo. Nós já temos 500 que estão qualificados, 350 já portando, 300 revólveres e 50 pistolas. E vamos conectar ao nosso COP, que é o Centro de Operações de Belo Horizonte, mais 1.600 câmeras no nosso sistema de monitoramento, câmeras também do setor privado. Portanto, estamos investindo na segurança pública em Belo Horizonte. Mais importante que isso, nós estamos substituindo as 178 mil lâmpadas de Belo Horizonte por LED, porque entendemos que rua mais clara é rua mais segura. E vamos fazer isso em Belo Horizonte. 1 minuto para a tréplica, candidato. Olha, candidato, eu estive na Feira Hippie agora, nesse final de semana, e, infelizmente, tinha apenas um guarda municipal para 120 mil pessoas ali trafegando. Em nosso governo, vamos fazer algo arrojado. Vamos aumentar o efetivo da Guarda Municipal em mais de 50%, treiná-la, capacitá-la, mas vamos fazer melhor, porque, infelizmente, os bairros estão completamente abandonados. A Guarda Municipal não chega até lá. Então, nós vamos implantar o Olho Vivo nas 9 regionais em Belo Horizonte, que vai baixar o crime, principalmente os crimes contra o patrimônio, em até 60%. E vamos colocar a Guarda Municipal para fazer um patrulhamento preventivo e ostensivo permanentemente aí no bairro onde você mora, principalmente nos centros comerciais. Nós vamos ter, em Belo Horizonte, uma segurança pública modelo para o nosso país. Agora o Sargento Rodrigues é o próximo a fazer a pergunta. O senhor tem 30 segundos, Sargento Rodrigues. Sua pergunta tem que ser para Marcelo Álvaro Antônio, que encerra esse ciclo, fazendo a pergunta para Alexandre Calil, que foi o primeiro a perguntar. Sargento Rodrigues, 30 segundos. Para Marcelo Álvaro Antônio. Olha, Marcelo, nós temos acompanhado que o desemprego no país cresceu muito. Aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, atingiu patamares da ordem de 13%. Então, nós temos uma juventude muito preocupada, sem emprego e sem condições. Eu gostaria de saber do senhor qual que é a proposta efetiva que o senhor tem para minimizar esse problema e ajudar a nossa juventude aqui em Belo Horizonte. Marcelo Álvaro Antônio tem 1 minuto e meio para a resposta. Bom, em primeiro lugar, eu quero aqui falar do nosso programa, o BH Vidas, que é o eixo central da nossa proposta, do nosso programa de governo aqui na cidade de Belo Horizonte. O BH Vidas, que vai atender, candidato, exatamente e principalmente os jovens da nossa cidade, os jovens das periferias, que estão abandonados, que estão sem nenhuma opção de vida. O BH Vidas vai ser um grande centro de convivência, que nós vamos implantar em cada uma das 9 regionais da cidade de Belo Horizonte, e que servirá como uma verdadeira fábrica de cidadania, dando várias opções ali para todas as faixas etárias, inclusive, aliás, com foco principal no jovem da periferia, dando a eles a condição das práticas esportivas, educativas, culturais, para que esses jovens eles possam realmente ter o seu tempo ocupado e eles possam realmente ter uma nova opção de vida. Sabemos que os jovens ociosos nas ruas, muitas vezes, são tentados a trilhar caminhos que podem trazer realmente um prejuízo muito grande na sua vida. Agora, claro, que estimulando sempre, aqui na cidade de Belo Horizonte, o primeiro emprego para os jovens, em parceria com as grandes empresas do ramo de, por exemplo, supermercados, para que esses jovens tenham a oportunidade realmente de ter o seu primeiro emprego e ter a condição de bancar até... Sargento Rodrigues, 1 minuto para a réplica. Olha, eu morei na cabana do Pai Tomás, aqui na região oeste de Belo Horizonte, por 20 anos. O meu primeiro emprego de carteira assinada foi aos 15 anos de idade, através do Centro Salesiano do Menor. Eu sei o que o primeiro emprego representa para o jovem e para a sua família. O prefeito precisa despregar do seu gabinete com ar-condicionado, talvez por ser muito rico, esqueceu das pessoas, esqueceu de cuidar de gente. Nós não, nós vamos fazer um trabalho vigoroso em parceria com o SESI, SENAC, SEBRAE, com o Centro Salesiano do Menor e a ASPROM, para que esses adolescentes tenham condições de ter o primeiro emprego. E os empresários serão nossos parceiros. O prefeito vai fazer um trabalho
vigoroso, nós vamos fazer um trabalho vigoroso com os empresários para que esses meninos possam ser profissionalizados e ter o seu primeiro emprego. E eu tenho certeza, a mãe e o pai vai ficar muito agradecido e nós vamos trabalhar muito para isso. 1 minuto para a tréplica, Marcelo Álvaro Antônio. Inclusive, candidato, neste grande centro de convivência que será na nossa gestão o BH Vidas, nós vamos também ter parceria com o Sistema S, com o SEBRAE, para que o SEBRAE possa iniciar essa qualificação profissional de cada um dos jovens na nossa cidade de Belo Horizonte. E, com isso, nós vamos também estabelecer as parcerias com as grandes empresas, para que as grandes empresas, os grandes empresários, possam realmente dar essa oportunidade para jovens que realmente precisam de iniciar o seu trabalho ali ainda na fase da juventude. Então, com isso, nós entendemos que nós vamos retirar os jovens das ruas e trazer e implantar a cultura de paz aqui na cidade de Belo Horizonte, que é dando para esses jovens qualidade de vida, atividades esportivas, atividades educativas, para que eles possam realmente ter uma opção nova de vida aqui na cidade de Belo Horizonte. Muito obrigada. E na última rodada deste bloco, nós temos a pergunta de Marcelo Álvaro Antônio para Alexandre Calil. O senhor tem 30 segundos. Bom, candidato, eu queria que o senhor fizesse uma análise para mim do que o senhor acha da atual gestão da saúde aqui na cidade de Belo Horizonte. Como que essa atual gestão ela trata a questão da saúde e quais são as suas principais propostas para tratar a saúde na cidade? Alexandre Calil tem 1 minuto e meio para a sua resposta. Olha, Marcelo, nós tivemos, além de visitar hospitais, UPAs, nós fomos nos profissionais. Nós visitamos os sindicatos médicos, nós visitamos a Associação Médica de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Enfim, nós tivemos o cuidado de saber o que fazer. O meu plano inicial é a contratação imediata, nesses cargos de penduricalhos de vereadores, de enfermeiras aposentadas, coisa que nós não estamos inventando, já é feita na capital do Ceará, entendeu? E trazer esse povo para o primeiro atendimento. O que eu sinto na saúde é que, primeiro, nós temos que fechar a torneira, nós temos que ver para onde está indo essa fortuna de dinheiro desse governo dito tão honesto, e como disse um colega aqui, que é sócio da Norberto Odebrecht. Belo Horizonte fez um plano para 2030, que provavelmente vai ser quando o presidente da Norberto Odebrecht vai ser solto, para ele tomar posse do que é dele, entendeu? Porque hoje Belo Horizonte é da Norberto Odebrecht. Essa é a verdade e é isso que nós estamos vendo. Então, voltando, Marcelo, é isso mesmo, é trazer dinheiro para a saúde e não deixar ter desvio. Marcelo Álvaro, 1 minuto para a réplica. Bom, candidato, é o mesmo sentimento que eu tenho na cidade de Belo Horizonte. Foi priorizada muitas as obras na cidade, alargamentos de avenidas, viadutos, e realmente a questão da saúde, de cuidar das pessoas, foi abandonada na cidade. Eu pretendo, na nossa gestão, em primeiro lugar, acabar com essa espera gigantesca para um atendimento médico especializado na cidade. Nós vamos estabelecer convênios e contratos com a Associação Médica e com a rede já existente de hospitais filantrópicos na cidade para garantir um atendimento agilizado para as pessoas na cidade de Belo Horizonte. Os exames também, que têm demorado muito. Nós vamos também fazer convênios com a rede privada para que a gente possa realmente garantir uma agilidade nos exames para a população da cidade de Belo Horizonte. Por fim, a valorização dos profissionais, ACS, ACS e todos os profissionais médicos e enfermeiros da cidade. 1 minuto para a tréplica, candidato. Olha, é o que nós falamos, nós temos que canalizar o dinheiro. Nós sabemos fazer isso. Nós sabemos fechar a torneira, nós já fizemos. Nós sabemos levar o dinheiro para o lugar certo, nós já fizemos. Nós sabemos investir certo, nós já fizemos e temos experiência como fazer isso. E gerir na saúde, na educação, na segurança, é só saber, é só já ter experimentado e ter dado certo. Então é isso que nós vamos fazer, é levar o dinheiro, chegar o dinheiro, tratar
treinar o servidor, dar carinho para ele, que está tão maltratado e humilhado por essa administração sem coração e desumana que toma conta de Belo Horizonte. Eu acho que, na hora que nós demos carinho para esse servidor que cuida do desesperado que chega no hospital, nós provavelmente vamos ter uma melhora significativa na saúde de Belo Horizonte. Agradecemos aos candidatos a participação neste ciclo do debate. Agora chegamos à última etapa do debate Rede TV Eleições 2016, uma parceria com a revista Veja, o portal UOL e o Facebook. Os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte farão agora as suas considerações finais. Para esse momento, cada candidato vai ter 1 minuto e meio. 1 minuto e meio para suas considerações finais. A ordem nessa rodada final foi aprovada por sorteio, vai da nossa esquerda para a nossa direita, portanto, o candidato Marcelo Álvaro Antônio será o primeiro a falar. O senhor tem 1 minuto e meio. Tá bom. Quero aqui agradecer o convite da Rede TV, de televisão, agradecer o convite da Veja, o portal UOL, o Facebook, para participar aqui desse momento tão importante da nossa cidade. Quero agradecer também aos demais candidatos pela oportunidade do debate e agradecer, sobretudo, a você, telespectador, que está interessado em escolher a melhor opção aqui para a cidade de Belo Horizonte. Pode parecer que aqui temos muitas opções, mas, na verdade, temos apenas 2. Continuar ou mudar. Continuar com esse velho jeito de fazer política, os velhos caciques mandando na cidade, o velho jeito de fazer campanhas, com carros de som fazendo a sua poluição sonora na rua, com as militâncias pagas para segurar bandeiras debaixo do sol quente, as carreatas que só fazem gastar gasolina e atrapalhar o trânsito da cidade. Do outro lado, temos a nossa candidatura, minha e da professora Rosilene Ramos. A nossa candidatura apresenta uma candidatura independente, sem os velhos caciques da política, sem ser vermelho ou azul, mas tendo confiança numa aliança com as pessoas, com o povo da cidade de Belo Horizonte. Eu quero ser prefeito da cidade por não acreditar mais nesse velho jeito de fazer política. E convido a você para participar conosco desse novo jeito. Obrigado. Muito obrigada, Marcelo Álvaro. Mais uma vez, pedimos à plateia que não se manifeste. É um momento importante para os candidatos fazerem as suas considerações finais. O próximo a falar é o sargento Rodrigues, que tem 1 minuto e meio. Olha, eu quero primeiro agradecer à Rede TV de televisão, agradecer a você que nos acompanhou até o presente momento, por estar aqui acompanhando cada proposta, cada fala e acompanhando o perfil de cada candidato. Graças a Deus, eu comecei a trabalhar muito cedo. Minha carteira foi assinada aos 15 anos de idade e passei a ser arrimo de família. Sempre cheguei e entreguei meu contra-cheque à minha mãe para ajudar nas despesas de casa. Quero ser o prefeito que vai ajudar essa juventude, que vai ajudar a juventude a arrumar esse primeiro emprego, porque eu sei o tanto que ela é importante. Principalmente você, que mora na periferia, que nunca foi patrão, que realmente depende do seu emprego, que pega ônibus lotado, que anda com marmita debaixo do braço. Eu sei o que é isso. Eu fiquei os 34 anos da minha vida na periferia. Hoje tive condições de estudar, sou bacharel em comunicação, sou advogado, sou especialista em segurança pública pela UFMG e quero emprestar toda a minha experiência de vida, toda a minha experiência parlamentar e a minha formação acadêmica para servir o povo de Belo Horizonte. Ser prefeito é ser muito responsável com a coisa pública e cuidar das pessoas. É isso que eu quero fazer, seja no primeiro emprego da juventude, seja na saúde, seja na segurança, mas sempre de mãos limpas, transparente, cuidando com muito zelo. É isso que eu quero ser prefeito de Belo Horizonte para cuidar de você. O próximo a falar suas considerações finais é o candidato João Leite, do PSDB. Quero agradecer essa oportunidade que a Rede TV nos deu, na pessoa da Mariana, da Amanda, muito obrigado. Agradecer também o portal UOL, Facebook, a Veja, agradecer também os candidatos por este debate que fizemos aqui nesta noite. Quero agradecer você que acompanhou até agora, está firme aí nos acompanhando e dizer que eu estou pronto. Depois de viver nessa cidade por 60 anos, de ter feito uma escolha de servir a cidade de Belo Horizonte, primeiro como vereador e no 6º mandato de deputado estadual,
com muita coragem, presidindo comissões parlamentares de inquérito que tiveram um grande impacto na minha vida, na vida da minha família, por causa da pressão que nós recebemos, as ameaças, mas também teve tempo muito feliz nessa minha carreira, apresentando programas como os Campos de Luz, que iluminaram quase 1000 campos de futebol amador no Estado, muitos aqui em Belo Horizonte, o programa Dente de Leite, com ex-jogadores dando treino para crianças, mas também o programa de proteção a vítimas e testemunhas. Estou pronto, quero fazer um governo equilibrado, um governo que dê tranquilidade para a população de Belo Horizonte. Muito obrigado. Obrigada, João Leite. Agora é a vez do candidato Luiz Tibé fazer as suas considerações finais durante 1 minuto e meio. Bem, quero agradecer muito a Veja, o UOL e a Rede TV por essa oportunidade. Dizer que esse debate deixou muito claro qual é a situação da disputa aqui em Belo Horizonte. A gente viu claramente as duas candidaturas, uma representando esse velho modelo, onde os partidos estão juntos representando a velha forma de fazer política. A política já teve oportunidade de fazer coisas pela cidade e não fez. E, de outro lado, a gente vê o desequilíbrio, a gente vê uma situação que não tem lógica de acontecer, uma situação de desonestidade que a gente não pode admitir na nossa cidade. Eu estou aqui para romper com esses dois jeitos de fazer política e fazer política com você que construiu junto comigo essa candidatura. Eu quero agradecer muito a vocês que estão pelas ruas aí, levando o nosso nome com muita animação, a vocês que nos ajudam muito nas redes sociais e principalmente aos nossos 310 candidatos a vereador e a vereadoras da nossa cidade que têm carregado as nossas propostas por toda Belo Horizonte. Não posso deixar aqui também de agradecer e muito a meu vice-prefeito, o Felipe Totó, que tem carregado pelo Barreiro como nunca e por toda a cidade a nossa campanha e por isso ela está tendo um belo desempenho. Não estamos em terceiro lugar à toa, estamos porque você nos apoia, você acredita nas nossas propostas. E junto com você, não com nenhum cacique político de Belo Horizonte, nós vamos ganhar essas eleições e vamos fazer a transformação que Belo Horizonte tanto precisa. Boa noite a todos. Agora é a vez do candidato Rodrigo Pacheco, que tem 1 minuto e meio para as suas considerações finais. Eu agradeço imensamente a oportunidade de fazer esse debate aqui na Rede TV, na Veja, UOL, Facebook, cumprimentar todos os candidatos também, agradecê-los. Dizer que você que está em casa, que nós precisamos ousar ter esperança. Esperança que a gente pode mudar a política. Melhor que negar a política é transformar a política. Isso começa do voto. O voto consciente, o voto com responsabilidade, o voto que pesquise quem é o melhor candidato, o mais preparado, o candidato ficha limpa. Eu convido vocês a participarem da campanha. Não neguem a política, confiem, acreditem. Vou dizer a vocês o que disse ao presidente da República no início da semana em Brasília. Vou dizer isso para você em casa, que eu considero que política é uma passagem. Eu tenho uma data de entrada na política, foi 1 ano e meio atrás, no meu mandato de deputado federal, e tem uma data de saída. Se a minha saída da política for pela porta da frente como eu entrei e for realizando aquilo que a nossa cidade precisa e merece, que você merece, eu vou ser um homem realizado, eu vou ser um homem feliz. Tenho certeza disso. Eu peço o apoio de todos vocês, a confiança no que tem as melhores propostas para Belo Horizonte, várias propostas para todos os setores, e o compromisso de elevar Belo Horizonte a um lugar que ela nunca podia ter deixado de estar, que é o do protagonismo nacional. E nós vamos ter certeza, eu tenho certeza, nós vamos conseguir isso, com seu apoio. Muito obrigada, candidato. Agora é a vez de Reginaldo Lopes, do PT, fazer as suas considerações finais. O senhor tem 1 minuto e meio. Esta eleição tem muitos candidatos, mas tem apenas 2 lados. O lado que quer entregar o orçamento da cidade para as empresas privadas nas chamadas PPPs. Do lado de cá, nós queremos democratizar o orçamento. Nós queremos resgatar o orçamento participativo. Patrus Ananias fez muito isso em 93, no momento de dificuldade econômica. Fez muito. Sabe por quê? Porque chamou você, eleitor, para participar das decisões. Você contribuiu dando sugestões aonde aplicar o seu dinheiro, os seus impostos. Também eu quero inovar, mudando o orçamento participativo para dar direito a você a conhecer todo o orçamento da cidade de Belo Horizonte. Mas também quero
que você conheça todo o sistema de arrecadação, porque é assim que nós vamos fazer um sistema mais justo, tributário, para ajudar o desenvolvimento da nossa cidade. Mas eu quero convidar você para participar do esforço de melhorar a qualidade das políticas públicas. Você não pode ser enganado. Tem muitas políticas que foram ditas aqui que é do jogo de marketing. Você tem que participar junto conosco para fazer o controle social. Com a participação popular, nós vamos melhorar muito o investimento na saúde, na educação, na mobilidade urbana, na segurança pública. Portanto, eu e João Moraes precisamos do seu voto no dia 2 de outubro. Obrigada, candidato. Agora é a vez do candidato Délio Malheiros. O senhor tem 1 minuto e meio para suas considerações finais. Obrigado você, eleitor, obrigado vocês da Rede TV. Nós temos um compromisso muito firme com essa cidade. O compromisso de levar adiante essas conquistas, as conquistas da escola municipal de qualidade, seja do ensino infantil, seja do ensino fundamental, de implantar o BRT, o MOVE da Avenida Amazonas, de implantar PROCONs em todas as regionais. Eu tenho 25 anos de vida pública, com muita seriedade, com muita honestidade e muita dedicação àquilo que eu faço. Quero continuar minha dedicação a essa cidade de Belo Horizonte, que me acolheu há 40 anos. Você, eleitor, tenha certeza que vamos dar um salto para o futuro. Vamos avançar em todas as políticas públicas de Belo Horizonte, seja na educação, seja na segurança pública, seja na mobilidade. Vamos aproveitar o que já temos. Cuidado com falsas promessas. Cuidado com promessas mirabolantes. O Belo Horizontino, há 30 anos, sabe escolher bem o seu prefeito e o faz com muita consciência política que lhe é peculiar. Por isso, nós acreditamos que nessas eleições você levará o nosso nome para o segundo turno e para a vitória, porque você tem a certeza que essa transição para o futuro será muito segura. E muito obrigado a vocês, servidores municipais, porque vocês é que nós atribuímos o sucesso da nossa gestão. Obrigada, candidato. E encerramos com as considerações finais do candidato Alexandre Calil. Obrigado à Rede TV pelo convite, ao UOL, à Veja. É claro que eu fico triste, eu estou triste hoje, porque nos meus 57 anos de vida, eu nunca fui tão agredido de uma forma tão virulenta por gente que não julgo gabaritado para tal. Aqui que nós vimos hoje foi o que nós vimos no último debate, o que nós veremos aqui para frente. Gente que fala bonito, me lembra muito o Collor, gente que quer usar a agressão combinada, gente que vai partir agora para todo tipo de agressão na televisão, mas aqui eu vou dizer a vocês hoje que tem um homem que ama seus filhos, é amado por eles, ama sua família, é amada por eles, não expõe eles em internet. E, antes de tudo, desse palanque aqui, de todos que estão, fez, sabe fazer e provou que sabe. Os que se beneficiaram sabem que eu fiz. Os que ficaram tristes também sabem que eu sei fazer. Então, daqui, só um sabe fazer. Tá? Muito obrigado pela paciência. Muito obrigada a todos os candidatos. E assim chegamos ao final do debate com os candidatos a prefeito de Belo Horizonte. Obrigada. Em nome da Rede TV, Veja, UOL e Facebook, agradecemos aos candidatos, aos convidados, aos telespectadores e aos internautas. Agradecemos também à plateia, bastante agradável aqui de Minas. O nosso dever é contribuir para que você, eleitor, conheça as melhores propostas de cada candidato e tome a sua decisão na urna no dia 2 de outubro. Uma boa noite. Boa noite, até a próxima. Obrigada, candidatos. Boa noite. Muito obrigada.